Paz do Senhor Jesus, igreja. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluias. Igreja, quando nós recebemos esse batismo com o Espírito Santo de Deus, não tem como nós não mudarmos, não tem como, aleluias, nós ficarmos, oh glória a Deus, pessoas diferentes na presença do Senhor, amém? Igreja, o Senhor colocou um versículo, uma passagem no meu coração e eu quero estar compartilhando com a igreja. Encontra-se, aleluia, no Evangelho de João, glória a Deus, Evangelho de João, capítulo 18, versos 12. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Aqui foi quando Pedro começou a negar Jesus Cristo, né? O Pedro que andou sobre as águas, o Pedro que tinha fé, o Pedro que falava: não, lava somente meus, não quero ser lavado, mas me lava tudo. O Pedro que Deus usou tanto, o Pedro que foi ali em todos os lugares participando com Jesus, na transfiguração, na ressurreição, nas orações. O Pedro, aleluia, que Deus deu uma revelação tão profunda para ele, que ele era o Filho de Deus. O Pedro, aleluia, que teve a explosão, foi lá e cortou a orelha do soldado, mas foi o Pedro que negou Jesus, o Pedro que sentiu medo, o Pedro que quando viu Jesus sendo entregue, que quando viu que Jesus ia morrer, ele negou Jesus 3 vezes. E aqui começa: não sou. Ali os soldados, todo mundo perguntando, ele: não sou. Lá no versos 25, Simão Pedro estava ali e aquentava-se, Jesus sendo preso, Jesus sendo crucificado, e ele ali quietinho, aquentando-se, pois não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse: não sou. Passando perto dele: você não era discípulo de Jesus? Ele também: eu não sou. E nos versos 26, um dos servos do sumo sacerdote, perante aquele a quem Pedro cortara a orelha, aleluia, disse: não te vi eu no horto com ele? Aleluia. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou, aquilo que Jesus falou que Pedro ia negá-lo. Sabe, igreja, mas eu vejo assim, que o Espírito Santo de Deus me revela, que Pedro só estava com medo de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele ficou assustado, aleluia. E quantas das vezes nós também não nos assustamos, né, com determinadas situações, muitas das vezes com provações, com fornalhas, né, com desertos, com a enfermidade que chega, nós ficamos assustados, aleluia, com uma perseguição, nós nos assustamos, nós nos recuamos, nós queremos parar, nós queremos desistir também, nós queremos pular do barco também. Mas sabe o que nos ajuda a continuar a permanecer nessa caminhada? O Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos selados com o Espírito Santo de Deus, Jesus falou para os discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas vocês ficarem em Jerusalém, porque vai descer o Espírito Santo, vocês vão ser selados, tá bom? Lá em Atos dos Apóstolos começa, né? Jesus falando, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo, aleluias, capítulo 2, né? Começa a descida do Espírito Santo, aí fala, né? E cumprindo-se em dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente vem do céu um som como de um vento venente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. Depois que Jesus subiu, eles estavam ali obedecendo, que Jesus falou: não é para sair enquanto não descer o Espírito Santo de Deus sobre vós. E eles ficaram ali todos reunidos, o Espírito Santo veio com o vento e todo mundo começou a falar em línguas, diversas línguas repartidas, e o povo achou até, olha lá que falava, e outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Não acreditavam no que estava acontecendo, começaram a zombar deles, mas eles estavam sendo cheios do Espírito Santo de Deus. E naquele momento que Pedro negou a Jesus, o Pedro precisava ter essa comunhão, esse fogo, e ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós mudamos. Não tem como a pessoa não mudar, ela muda, ela se transforma, igreja. Você pode passar adversidades, você pode passar os ventos, você pode passar o que você tiver que passar, os desertos, as perseguições, tudo que você tiver que passar, que Jesus falar que você vai ter que passar para o teu crescimento, para o teu amadurecimento, para você se apresentar mais a Deus, tudo que nós tivemos que passar, nós vamos passar, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos diferentes, aleluia, nós não vamos fugir igual Jonas, nós não vamos negar igual Pedro, não, nós vamos permanecer. Tá bom, Senhor, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, nós vamos passando,
Aleluias. E Pedro, olha como Pedro mudou a igreja. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes, depois que Pedro recebeu o batismo, olha como Pedro ficou. E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse: varões judeus. Pedro assumiu uma liderança. Lembra que Jesus, antes de subir, apareceu para Pedro, para os discípulos ali, e perguntou para Pedro em especial: Pedro, tu me amas? O que eu acho lindo é que Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. De novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus perguntou e ele se sentiu incomodado, né? Ficou com vergonha e falou: Senhor, tu sabes. Amém? Porque Deus, Jesus, ele conhece o nosso coração. Aleluia. E Jesus falava: então apacenta minhas ovelhas. Você acha que se Jesus tivesse ficado triste, Jesus ia pedir para ele apacentar as ovelhas dele? Depois que ele negou? Não, Jesus sabia. Jesus nos conhece as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, os nossos medos, os nossos temores, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Jesus sabe que nós não somos super-homens, super-mulheres. Jesus sabe que um dia a nossa fé está lá no alto, outro dia nós estamos: Senhor, vem aqui, me ajuda, me fortalece. Jesus, ele sabe. Os homens muitas das vezes podem não saber, começa a apontar, julgar, mas Jesus, ele nos conhece, ele sabe. Ele voltou para os seus discípulos, voltou para apresentar para Tomé, voltou para os 11, voltou para as mulheres, aleluia, que começaram a chorar, voltou para Pedro, perguntou para Pedro se Pedro amava ele. Esse é o nosso Jesus, que nos coloca de pé, que não quer ver ninguém parado, que não quer que ninguém desista, que não quer que ninguém sofra. Esse é o nosso Jesus, amém, igreja? Ah, mas Jesus é justiça. Sim, mas a justiça pertence a Ele, não a nós. Vamos ficar com a graça, né? Vamos ficar na parte da graça, de tentar ser pessoa melhor. Deixa a justiça, quem vai fazer justiça é Jesus, né? Aleluia. Então, igreja, veio o Espírito Santo de Deus sobre Pedro, e Pedro se pôs de pé depois. Pedro era um outro homem. Pedro estava cheio de ousadia, Pedro estava cheio de fé. Pedro não tinha mais medo dos judeus, de ser perseguido, de ser apedrejado. Contam que Pedro não se achou digno de ser crucificado como Cristo, que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Está entendendo ali na cruz? Então, igreja, esse foi o Pedro, ele não tinha mais medo. O Espírito Santo de Deus tomou Pedro. Pedro não tinha mais medo de nada, nem de ninguém. E Pedro foi ousado, e Pedro foi fazer a obra. Pedro foi preso, e Pedro estava ali orando, e Deus guardando Pedro. Aleluia, porque Jesus era com ele, o Espírito Santo de Deus estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, ele diz bem aqui, ó: varões judeus. Olha a diferença, o que estava: não sou eu com medo. Varões judeus, os que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Ele começou o discurso, começou a pregar, começou a falar ali das visões, dos profetas que falaram que ia descer o Espírito Santo. E Pedro começou a ser cheio, de ser usado pelo Senhor. E lá no versos 32 diz: Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunha. De sorte que, exaltando pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vos agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse ao Senhor, ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Aleluia. Até que pôs teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus os fez Senhor a Cristo. O Pedro que negou Jesus 3 vezes é o Pedro que estava defendendo Jesus no meio de todo mundo. Sabe por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus. Pedro foi batizado com fogo ali. Oh, aleluia. Muitas das vezes nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, igreja, para continuar, para se levantar, aleluia, em meias batalhas, em meias perseguições, em meias calúnias, em meias muitas das vezes as açoites, em meia muitas das vezes as escassez, em meia muitas das vezes as pedradas. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque senão nós não aguentamos as pressões do dia a dia, porque às vezes o inimigo ele usa tanta gente, né? Pessoas muitas das vezes usam para nos pressionar, para a gente desistir da vontade do Senhor, sair dos caminhos do Senhor, sair dos propósitos do Senhor. E você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais estar firme nos dias maus. Então se revista da armadura do Senhor, se revista do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmã, e como que eu faço para ser cheia do Espírito Santo de Deus? Igreja,
Eles receberam o batismo de João, né? Que fala lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5. Mas Jesus falou que eles iam ser batizados com o Espírito Santo. Muitas das vezes nós estamos querendo ser pessoas melhor para poder receber até o batismo do homem aqui nessa terra. Aleluia. Mas o Senhor está falando, ei, quem nos muda, quem nos transforma é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entregar nossa vida para Jesus, nossos caminhos a Jesus, confiar nele e tudo ele fará. É o Espírito Santo de Deus que nos convence. Examine um homem a si mesmo. Nós precisamos dar liberdade para Jesus entrar. E depois que Jesus entra, é o Espírito Santo de Deus que vai nos transformando. Todos os dias nós precisamos de transformação, porque senão nós não estávamos aqui todas as manhãs quando o sol, né, se levanta, quando, aleluia, o dia amanhece, é uma nova oportunidade que o Senhor está nos dando para sermos pessoas melhores, aleluia, até alcançarmos as estaturas de Cristo. Então, aleluia, assim como o Espírito Santo encheu Pedro, ele quer nos encher também. O Pedro que negou, o Pedro que ficou triste, Senhor, tu sabes, porque ele ficou com remorso do que ele fez. Negou Jesus, aquele discípulo cheio de fé negou Jesus. Aleluia, era o Pedro que estava cheio de ousadia. E assim que o Senhor quer nos usar, com ousadia. E amanhã, igreja, se o Senhor permitir, nós vamos aprender um pouquinho como ser cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Nos dias de hoje, nos dias de adversidade, tá bom? Como ser cheios, porque muitas das vezes nós precisamos que ser cheios, tem que ficar falando em línguas estranhas o tempo todo, não. É bem diferente como o Espírito Santo de Deus quer nos encher, amém? Aleluia, não que línguas é um sinais também, né? Os sinais seguirão aos que crerem, e a língua é a manifestação também do Espírito Santo de Deus, amém? Não é pecado orar em línguas, não é proibido orar em línguas, mas nossas atitudes diz muito se nós estamos ou não cheios do Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Então que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, cada dia mais, para podermos permanecer firmes na presença do Senhor, mediante a todas as frontas, mediante os desertos, os vales, tudo, nós vamos estar aqui, ó, como Pedro, honrando a Deus, aleluia, honrando Jesus, aleluia, permanecendo fiel na nossa chamada, glória a Deus, porque Jesus te ama, ele morreu por você, assim como ele voltou, aleluia, para colocar Pedro, volta e apacenta minhas ovelhas, aleluia. Às vezes a gente fica, ai Jesus, eu pequei, ei, confessou, se arrependeu, nenhuma acusação há, mas é para aqueles que se arrependem, que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pedro ficou triste, Jesus voltou para ele, falou, Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro, bora trabalhar, aleluia. E esse é o nosso Jesus, tá bom, igreja? O Jesus do amor, o Jesus da graça, o Jesus que quer nos colocar de pé, o Jesus que quer nos usar no meio da nossa família, da nossa parentela, na sua casa, tá bom? Então se levante, se posicione. Deus abençoe a todos vocês, aleluia, que estão comentando, aleluia, que estão mandando os e-mails contando que os sinais, né? Glória a Deus, aleluia, os sinais seguirão os que creem. Aleluia, se nós cremos, se nós estamos aqui obedecendo a Jesus, não somos santos, não, tem nenhum santinho aqui não, tá bom? Mas nós estamos nos esforçando, nós cremos em Jesus, então o sinal vai chegar também aí na sua casa, na sua família, pelo poder que é no nome de Jesus. Você vai ver os sinais também, em nome de Jesus, na sua finança, no seu comércio, na sua saúde, na vida dos teus filhos, na vida do teu esposo, da tua esposa, em nome de Jesus, na tua família. Eu profetizo em nome de Jesus que esses sinais vão te seguir. Em nome de Jesus, vai expulsar demônio, vai falar línguas estranhas, vai impor a mão nos enfermos, eles serão curados. Nós somos discípulos de Jesus, tá bom, igreja? E aquele que crê em Jesus fará as mesmas obras que ele fez e fará maiores ainda. Jesus vai mostrar os sinais para você também que crê nele, tá bom? Que Deus abençoe e você vai ficar como os que sonham. Que Deus te abençoe, um bom dia. Fique na paz do Senhor Jesus e amanhã, se o Senhor permitir, eu trago a mensagem de como nós vamos ser cheios do Espírito Santo, tá bom? Bom dia para todos, em nome de Jesus.